Um abajur ou uma luminária, eu posso usar ele tanto em 110 quanto em 220? Esses dias eu recebi no Instagram do Agiliza 2 ou 3 pessoas me perguntando se um abajur poderia ser usado tanto na tensão de 110, numa tomada 110, quanto numa tomada 220. E queria vir aqui explicar para você, caso você também tenha essa dúvida, tá? Nas diferentes cidades e estados do país, existe um fornecimento de energia elétrica em diferentes tensões. Então, alguns casos são só 220 e casos como aqui em São Paulo, capital, que é onde eu tô, existem tomadas que podem ser 110 e tomadas que podem ser 220. Os aparelhos, tirando os aparelhos bivolt, tá? Que você consegue ligar em qualquer uma das tomadas, ele vai funcionar numa boa, ou às vezes você tem uma chavinha seletora para colocar ele na posição 110 ou 220. Se é um aparelho que trabalha só numa única tensão, é muito importante você sempre ligar ele na tensão que é correspondente. Então, por exemplo, se você tem um aspirador de pó, que é 110, você só pode ligar ele em tomada 110, porque se você ligar ele numa tomada 220, ele vai queimar. Tá? Porque ele vai trabalhar numa tensão que ele não foi desenhado para aguentar. Agora, se você tem um aparelho 220, você liga numa tomada 110, é 127, mas a gente tá falando aqui 110 como nome comum, né? Mas a tensão certa é 127. Se você liga esse aparelho 220 numa tomada 110, ele vai trabalhar numa potência menor do que ele tem. É o que a gente fala meia fase, ou ele não tá trabalhando na sua potência plena, tá? Ele vai ficar mais fraco. Então, se você tem, por exemplo, uma furadeira 220 e você liga ela numa tomada 110, ela vai trabalhar rodando menos, fazendo menos força, ela não vai trabalhar com a força toda que ela tem, tá? Isso é importante da gente entender. Então, se eu ligo 220 no 110, eu trabalho com uma potência menor, e se eu ligo uma coisa no 110, numa tomada 220, ela queima. Uma coisa importante da gente entender é quando a gente tem um circuito elétrico, a gente tem... Tudo aquilo que a gente liga na tomada, existe um consumidor, que é o aparelho que vai consumir essa energia e que vai fazer o serviço que você quer. Então, se você quer fazer um suco, o seu consumidor é o liquidificador. Quando você liga ele na tomada, ele converte energia elétrica em energia mecânica, tá? Se é uma luminária, ela converte energia elétrica em energia luminosa, tá? Então tem sempre alguém que consome. E é esse consumidor que tem que estar adequado à tensão da rede, tá? Quando a gente está falando de uma luminária ou de um abajur, como a que eu tenho aqui, quem é o consumidor dessa luminária, desse abajur, é a lâmpada, tá? Então a lâmpada, ela tem que estar na tensão adequada à tomada que você tá ligando, tá? Se você ligar uma lâmpada 110 numa tomada 220, ela queima. E se você ligar uma lâmpada 220 numa tomada 110, ela vai ficar bem mais fraca. Só que a estrutura da luminária, que é o plug, os fios e o soquete aqui dentro, eles são só os transmissores de energia elétrica, tá? Então, eles vão transmitir, né? Eles vão conduzir tanto uma tensão de 110, tanto quanto uma tensão de 220. Então, se você ligar a luminária, tá? Numa tomada 220 ela vai funcionar, numa tomada 110 ela vai funcionar contanto que você tenha a lâmpada na tensão correta, tá? Então, por exemplo, se eu tô aqui em São Paulo, essa aqui é uma lâmpada 110, ela tá funcionando nas minhas tomadas 110. Aí eu dou essa luminária de presente para uma amiga que mora em Brasília, que tem lá só tensão 220, tá? Ou qualquer outra cidade que tenha tensão disponível em 220. Eu posso dar essa luminária para ela? Posso, só que eu tenho que substituir a lâmpada, tá? Porque o corpo, a estrutura da luminária vai conduzir tanto 110 quanto 220, mas quem vai determinar se essa lâmpada vai acender ou se ela vai estourar, se ela vai funcionar adequadamente, é a lâmpada, tá? Então é importante, a estrutura da luminária ou do seu abajur rola de você usar tanto em 110 quanto 220, que você não pode fazer a lâmpada. Isso é um caso específico, gente, porque a lâmpada a gente troca, tá? Mas é muito importante sempre observar a tensão das coisas que você tá colocando na tomada. Então, se é uma furadeira, se é um liquidificador, um aspirador de pó que não é bivolt ou que não tem uma chave seletora para trabalhar em 127 ou 220, você tem que usar só na tensão indicada desse aparelho. Se é um aparelho bivolt, por exemplo, carregador de celular, você pode colocar em qualquer tomada. Ou às vezes secador de cabelo ou coisas, né, de viagem, assim. Geralmente tem uma chavinha seletora que você coloca para o aparelho aguentar a tensão 110 ou 220, dependendo de onde você tá. Aqui nos materiais complementares, eu vou colocar uma tabela que é muito interessante, que é uma tabela que lista
todos os estados e cidades e algumas exceções, e se eles funcionam, né? Se eles têm disponível a tensão de 110 ou a tensão de 220, tá? E é muito interessante porque às vezes você tá aqui em São Paulo e tem, sei lá, uma furadeira e tá indo para Brasília e precisa usar uma furadeira lá, se a sua furadeira é 110 você não vai conseguir usar. Então ela lista todos os estados e as cidades e quais tensões estão disponíveis ali, tá? Então é interessante, às vezes você vai viajar ou se você quer saber se é 110 ou 220 em algum outro lugar do Brasil, é legal de saber. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, se você também tinha essa dúvida, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário falando o que você achou. Eu sou a Mari, ferramenta é sim, coisa de mulher.